São Paulo. Mestrado em Direito das Relações Sociais, subárea Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Jornalista e radialista profissional. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho da criança e do adolescente e tutelas de urgência no processo do trabalho. Professor G3, mestre das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente, São Paulo, nos cursos de graduação e pós-graduação. Membro do Conselho Editorial da Revista do TRT da 15ª Região, representante da Escola Judicial da 15ª Região na circunscrição de Presidente Prudente. Diretor cultural da Amatra 15, presidente do Conselho Editorial da Revisão da Amatra 15 e membro da Academia Venceslau-ense de Letras. José Roberto Dantas Oliva é também membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior do Trabalho. Já tive a oportunidade de assistir diversas palestras ministradas pelo colega e sei que nós teremos momentos de grande conhecimento e de grande ensinamento. Então, eu passo a palavra para José Roberto. Bom dia a todos os colegas. Agradeço as palavras generosas da colega Maria Zuila. Já deveria ter atualizado meu Lattes, só faço uma correção aí, eu não sou mais diretor cultural da Amatra 15, já fui, mas não sou mais, e isso se deve à desatualização do meu currículo Lattes. Então, a falha é minha e não é da apresentadora ou do tribunal. Bom, eu quero inicialmente dizer que é uma honra imensa e uma alegria estar aqui em Belém hoje com os senhores e quero registrar, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao meu particular amigo, desembargador Gabriel Napoleão Veloso Filho, hoje desembargador deste tribunal, pelo convite que me foi formulado e depois formalizado pelo desembargador Sérgio Rocha, que é ainda o diretor da escola e o atual presidente do tribunal. Então, agradeço a ambos imensamente pela oportunidade que me está sendo dada hoje de falar com os senhores. Saúdo também a doutora Rejane, que está aqui pelo Ministério Público do Trabalho. Já estivemos juntos em Brasília recentemente e é uma alegria revê-la e participar hoje neste dia. E em nome das colegas Zuila e Vanilza, que participam que na verdade são as gestoras regionais do Programa de Trabalho Infantil, a Zuila participa inclusive como gestora nacional também do programa. Eu saúdo, permito-me, em nome delas, do desembargador Gabriel, quero saudar a todos os senhores e vou pedir licença para falar lá de baixo, se for possível. Acho que tem um microfone, né? É isso, que eu fico mais à vontade. Vamos todos lá para baixo, então. Esta é a segunda vez que venho a Belém, a primeira como juiz. Na verdade, eu estive aqui no final da década de 80, início da década de 90, mas na ocasião como jornalista, e vim para fazer uma matéria sobre uma plantação de dendê e a fabricação de óleo de palma pelo Banco Real, naquela ocasião. E acabei ficando, era para vir para fazer só essa matéria, com essa matéria consegui capa do suplemento agrícola do Estadão. Capa de jornal é o sonho de todo jornalista, né? E Belém me rendeu isso naquela ocasião. Mais tarde descobri, inclusive, que a minha matéria, isso um sobrinho me disse, falou: tio, seu nome está na apostila do Objetivo.
Como assim? Na apostila do Colégio Objetivo? Está na apostila do colégio. E fui ver a matéria de Belém, matéria do óleo de palma, da plantação de dendê do Banco Real. E naquela ocasião também eu vim para fazer só essa matéria e acabei sugerindo uma outra para o suplemento de turismo. Fui conhecer, depois de aceita a pauta, fui conhecer as praias de Outeiro e Mosqueiro. Né? Praias de água doce com 1 metro de ondas de até 1 metro de altura e que você não via o outro lado do rio, quer dizer, era um autêntico oceano. Né? E, então também tive essa felicidade, acabei ficando aqui mais de uma semana naquela ocasião. E é uma alegria imensa estar novamente aqui pela segunda vez agora para falar aos senhores sobre esse tema tão importante que me foi proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho, que foi atualidades sobre trabalho infantil. Né? E eu vou começar apresentando alguns números do trabalho infantil, um panorama mundial e também brasileiro. Na verdade, no mundo nós temos ainda 168 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos, segundo estudos divulgados em setembro de 2013 pela Organização Internacional do Trabalho, sendo que desses 168 milhões, mais da metade, em torno de 85 milhões, trabalham naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Então, é um problema que não é só nosso, não é do Pará, não é do Brasil, é um problema mundial, uma chaga social que precisa ser enfrentada sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo acerca dessa questão. É preciso apenas que nós a apliquemos e apliquemos da forma como ela deve efetivamente ser aplicada. Nós somos referência em termos de combate ao trabalho infantil no mundo todo. Isso significa que estamos bem? Absolutamente não. Nós temos ainda, segundo os dados divulgados da PNAD de 2013, nós temos ainda 3 milhões e 100 mil, na verdade em números exatos seriam 3 milhões e 129 mil crianças e adolescentes nesta mesma faixa etária de 5 a 17 anos trabalhando no Brasil. Né? É claro que se nós analisarmos a evolução de 1992, quando o Brasil aderiu ao Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, nós verificaremos que houve um decréscimo significativo, mais da metade. Nós saímos de 8 milhões 430 e poucos mil crianças e adolescentes trabalhando de 5 a 17 anos para 3 milhões e 100. O problema é que nos últimos anos, se vocês avaliarem aqui como as coisas foram acontecendo, houve uma desaceleração nessa redução. E essa desaceleração é preocupante e o número no Brasil também é ainda extremamente preocupante. Sobre a PNAD de 2013, nós trazemos aqui extraímos da PNAD de 2013 alguns números que consideramos também importantes. Né? Na faixa etária de 5 a 9 anos de idade, quando não seria concebível imaginar ninguém trabalhando, nós temos ainda 58 mil crianças, sendo 48 mil delas na área agrícola, no campo, muitas em agricultura familiar, um problema extremamente sério. E aqui a divisão por gênero, né? Sexo masculino e sexo feminino. A maioria dos trabalhadores infantis ainda são do sexo masculino, à exceção do trabalho doméstico, onde as meninas predominam, né? Nas estatísticas conhecidas, porque o problema é que o doméstico também, dada a sua invisibilidade, não traz estatísticas que podem ser consideradas absolutamente confiáveis. E as estatísticas do trabalho doméstico apontavam em 2012 que no mundo ainda havia 11 milhões e 500 mil
trabalhadores e trabalhadoras infantis domésticas, e no Brasil, a PNAD de 2011 é o número mais recente que eu encontrei, ou consegui apurar, eu não consegui extrair os dados da PNAD de 2013, não sei se o Ministério Público do Trabalho tem esse dado, mas eu particularmente não consegui extrair. Os dados de 2011 apontam 258 mil trabalhadores infantis no setor doméstico no Brasil. Aqui nós temos uma situação curiosa. Esse tipo de trabalho é visível a todos nós. Ele invade os nossos lares sem permissão todos os dias quando a gente aciona um controle remoto da televisão. Trabalho infantil artístico. Alguns acham, inclusive, clamoroso, né? As famílias incentivam e as pessoas, na sua maioria, não enxergam aquilo como um problema. O estrelato prematuro não é tido como um problema, ao contrário de trabalho infantil em outras áreas, né? Mas, embora a visibilidade aqui seja muito diferente, ou contraposta até ao que ocorre no trabalho doméstico, nós não temos dados estatísticos a respeito de trabalho infantil artístico. O Brasil assumiu compromissos internacionais, mas eu penso que o mais importante são os nossos próprios compromissos, né? E temos também que... Deixa eu botar o tempo aqui para me organizar. Nós temos que pensar em nossos próprios compromissos. O Brasil assumiu o compromisso, inicialmente perante a OIT, de até 2015 erradicar todas as piores formas de trabalho infantil. Enquanto o mundo se propôs a erradicar todas as piores formas até 2016, o Brasil ousou e prometeu que até 2015 erradicaria aquelas que são consideradas todas as piores formas. Hoje já se esqueceu dessa promessa de 2015, já estamos todos falando também em 2016, a exemplo do resto do mundo, e digo o seguinte: estamos em 2015, não erradicamos as piores formas do trabalho infantil, e 2016 está aí, e não erradicaremos todas as piores formas de trabalho infantil até 2016, lamentavelmente. Até 2020, estamos nos propondo a erradicar todas as formas de trabalho infantil. A continuar no ritmo desacelerado em que está, esta promessa também não será cumprida. Mas eu tenho, sinceramente, a esperança, como disse o nosso hoje Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, em 2012, num seminário histórico que aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, que o trabalho infantil, um dia, e eu espero ver isso acontecer, né, será apenas reminiscência histórica, será fato histórico. Nós só vamos estudar trabalho infantil nos livros. E eu penso que a Justiça do Trabalho tem um papel importante a desempenhar nessa luta, e nós temos sim que retomar a ideia de que precisamos intensificar esse combate para que, ao menos até 2020, se não erradicarmos totalmente, os números estejam muito menores do que estão hoje em dia no Brasil. Uma das questões que eu me proponho a trazer para a discussão com os senhores hoje é a questão da idade mínima para o trabalho, que vem sendo muito discutida e criticada até nos patamares que se encontra atualmente. Na verdade, pela Constituição, nós todos sabemos, pela CLT, que também já está atualizada nesse aspecto, sabemos, o ECA precisa de atualização, o artigo 60 ainda fala em idade mínima de 14 anos, a própria Constituição Federal, o legislador
constituinte derivado não cumpriu totalmente a sua tarefa, porque, embora no inciso 33 do artigo 7º ele tenha estabelecido, a partir da emenda constitucional 20 de 98, que a idade mínima é de 16 anos, esqueceu-se que no 227, que é aquele que consagra o princípio da proteção integral e absolutamente prioritária de crianças e adolescentes no Brasil, no 227 ainda está 14 anos. Ainda bem que o 227 remete para o inciso 33 do artigo 7º. Então, a única interpretação possível dentro da Constituição, que tem duas idades diferentes, é que a que vale é de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14. Quando, em 98, houve essa ampliação da idade mínima, porque a Constituição inicialmente previa, a Constituição de 88 inicialmente previa a idade de 14 anos, essa ampliação pela emenda 20 sofreu críticas, inclusive lacerantes de alguns doutrinadores, e trago aqui dois respeitáveis, hoje ambos já não estão entre nós, né? Os saudosos Eduardo Gabriel Saad, Arnaldo Susequinde, criticavam a idade mínima de 16 anos, dizendo que o constituinte brasileiro imaginava que o Brasil estava vivendo uma situação europeia, né? E que não seria o momento de ampliar a idade mínima. Eu me convenci, e vou trazer alguns argumentos, não para convencê-los, mas para a reflexão de todos, que a idade mínima de 16 anos na ocasião foi acertada, mas vou além. A idade mínima para o trabalho não pode ser fixa, não pode e não deve. Ela deve acompanhar evolução histórica, cultural, econômica, enfim, a evolução da sociedade como um todo. E hoje eu acabo me convencendo, e esse vai ser o próximo passo, que a idade mínima para o trabalho no Brasil já deve ser de 18 anos e ela deve ser elevada progressivamente. Vou trazer alguns dados até que poderá chocar alguns, mas o propósito é esse mesmo. É dialogar, como fez a Corregedoria agora há pouco com os senhores, e fiquei muito contente, desembargador Gabriel, de ver que nas metas da Corregedoria o trabalho infantil ocupa um papel de destaque, né? Achei isso muito importante, a discussão sobre trabalho infantil desportivo. Eu penso que isso nós precisamos intensificar realmente essa discussão, né? Não só sobre trabalho infantil desportivo. Aliás, depois vou manifestar algumas preocupações que já estão me tirando sono hoje em dia, né? Nós lutamos tanto por competência, estamos conseguindo essa competência, só que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós que eu estou falando, nós, juízes do trabalho, justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, todo mundo que está envolvido com essa luta, precisamos tomar muito cuidado para que as coisas não fiquem como estavam ou piorem, né? Então, essa é uma preocupação, e as escolas judiciais têm um papel fundamental nessa transição de competência, vamos dizer assim, porque nós precisamos discutir muito essa questão do trabalho infantil. E não, o desembargador Gabriel disse que, quando ele ingressou na magistratura, ele imaginava que sabia muito de direito material e processual do trabalho. E aí ficou assustado e tal. Eu acho que nós temos que ter a consciência que o aprendizado, a educação continuada, ela é diária, né? Hoje, com a evolução, a profusão de leis, então, não é possível ninguém dizer sequer que está atualizado, né? E essa matéria, esse tema, é novo para todos nós. Então, nós precisamos discutir muito esse tema trabalho infantil. As escolas judiciais têm um papel importantíssimo nessa questão,
E no Pará, a gente verifica que o Tribunal e a Escola Judicial já estão fazendo isso. O Tribunal da 8ª Região está desenvolvendo um trabalho magnífico que tem merecido destaque no Brasil inteiro nessa área do trabalho infantil. As gestoras Zuila, Vanilza, com apoio do Tribunal, o desembargador Gabriel também tem uma luta relacionada a direitos humanos, que eu conheço já há bastante tempo. Então, é fundamental que esse tema, a discussão sobre ele, seja intensificada e que não tenhamos a falsa percepção de que estamos preparados para resolver tudo. Não estamos. Precisamos debater muito essa questão. Pois bem, mas por que eu me convenci que a idade de 16 anos era acertada e que agora nós já precisamos ampliar, elevar essa idade mínima e não reduzi-la como existem algumas propostas? Se nós fizermos uma análise constitucional, por exemplo, vamos verificar que em 1934, a Constituição de então já fixava a idade mínima para o trabalho em 14 anos. 1934. A de 46 manteve a ideia de a idade de 14 anos, mas permitiu que o juiz, na época de menores, hoje seria o da infância e da juventude, excepcionalmente autorizasse, para evitar aquilo que era considerado como um hiato nocivo entre o tempo de estudo e aquele que a pessoa começaria a trabalhar. Nós temos que lembrar que a educação obrigatória naquela época era diferente da que existe hoje, né? Então, para evitar esse ato nocivo, onde supostamente as crianças estariam sujeitas, como estão hoje em algumas situações, à regimentação pelo tráfico, pelo crime organizado, na época desorganizado, hoje muito organizado, né? Então se permitia que o juiz de menores autorizasse, como exceção, o trabalho antes dos 14 anos de idade. Aqui só uma observação: a Constituição Federal de hoje não traz essa exceção. Aquela exceção que existia em 1946 não existe hoje. Hoje o inciso 33 diz que é vedado qualquer trabalho antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz, e ainda assim a partir dos 14. Pois bem, em 1967, a Constituição, depois com a emenda de 69, durante a ditadura, houve um retrocesso social e a idade mínima foi reduzida para 12 anos, só voltando aos 14 com a Constituição de 1988, depois com a emenda 20, ampliada então para 16 anos. Aqui eu não sei porque não era para ter saído tudo ainda, mas já veio. Na verdade, esse material todo, se não foi ainda disponibilizado, será disponibilizado pela Escola Judicial para todos os senhores. Eu não sei se vou conseguir esgotar todas as telas, mas os senhores terão acesso a tudo isso, podem usar à vontade, utilizar, não tem problema nenhum. Eu faço questão sempre de destacar essa frase pela atualidade dela. Enfim, o que pode fazer um homem válido na força da idade não será equitativo exigi-lo de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância. Isto deve ser estritamente observado. Não deve entrar na oficina senão depois que a idade tenha desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar com um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo da sua educação. Se eu dissesse que essa frase foi escrita ontem ou hoje, se vocês não tiveram acesso ainda ao material, e se não tivessem visto antecipadamente o que não era para ter visto, e não conhecessem a encíclica Rerum Novarum, eu tenho certeza que não haveria questionamentos a respeito. Mas essa frase, ela data da última década do século XIX. Ela é de 1891. Está na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII,
e é de 15 de maio de 1891. Uma súplica autêntica para um mundo que permanece absolutamente atual, porque ainda hoje crianças e adolescentes perdem a infância, perdem a perspectiva de um futuro melhor no sisal, nas carvoarias, nas oficinas, em todos os lugares, perdem braços, perdem pés, perdem a vida, perdem olho. Naquele seminário do TST, por exemplo, nós tivemos o depoimento do hoje jovem, de 20 e poucos anos, Gedeão, que quando tinha 9 anos, perdeu, não a vista, teve que extrair o olho, porque fabricando caixas de tomate e pimentão, um prego, uma felpa de prego voou no olho, começou a lacrimejar, enfim, ele acabou indo para um hospital em Sorocaba e não teve jeito e teve que extrair o olho. Ele faz um depoimento que é muito emocionante. Quem tiver a oportunidade, tem no site do Tribunal Superior do Trabalho, da Comissão Nacional, do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, e aquilo dá para ter uma percepção dos malefícios. A história do Gedeão não é única, né? Existem muitos Gedeões pelo Brasil afora, e aquilo dá para ter uma percepção concreta dos malefícios que o trabalho infantil pode trazer. Então agora passamos para esse instigante tema, e é para a reflexão dos senhores, de que deve haver elevação progressiva da idade mínima. O que é trabalho infantil hoje? Nós já verificamos, quer dizer, seria aquele trabalho realizado antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14, né? Mas eu acho que o conceito de trabalho infantil, se já não se modificou, vai em breve se modificar, porque eu tenho sustentado que no máximo até 2016 será considerado, hoje nós poderemos considerar trabalho infantil também aquele realizado antes de 18 anos, quando classificado como sendo aquelas piores formas de trabalho infantil. O Brasil ratificou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, depois o Executivo regulamentou por decreto essa convenção, e naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, antes dos 18 anos não é permitido trabalhar, né? Então já existe esse conceito hoje, um trabalho infantil prestado por quem ainda não completou 18 anos, mas só nas piores formas, conforme o decreto que regulamentou a Convenção 182 da OIT. Mas aí, vamos associar essa ideia de trabalho à questão da educação no Brasil, da educação obrigatória. Em 2009, a Emenda Constitucional 59 promoveu significativa alteração no artigo 208 da Constituição Federal e estabeleceu como dever do Estado com a educação, estabeleceu que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, que será desenvolvida dos 4 anos de idade aos 17 anos de idade. Então, a educação básica obrigatória hoje se estende e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. No início de 2013, em abril de 2013, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para se adequar a essa nova realidade, a essa nova ordem constitucional, também promoveu alterações, repetindo aquilo que a Constituição já dizia, né? O dever do Estado
com a educação básica, vai dos 4, consiste em assegurar a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Mas o que tem a ver a educação básica obrigatória com a idade mínima para o trabalho infantil? Na verdade, nós vamos ver que tem tudo a ver. Hoje se constata que o maior número de crianças e adolescentes que estão fora da escola estão envolvidos com o trabalho infantil, quer dizer, não tem tempo para estudar porque tem que trabalhar. Essa é uma realidade cruel que existe, infelizmente. A educação básica se desdobra em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela tem a fase anterior aos 4 anos, né, que é realizada nas creches e estabelecimentos congêneres, e existe a pré-escola, que é dos 4 aos 5 anos. O ensino fundamental se desenvolve dos 6 aos 14 anos. A duração hoje do ensino fundamental é de 9 anos. E o ensino médio, que agora passou a ser também obrigatório, até 2009 não era, né? O ensino médio, que numa situação de normalidade se desenvolve em 3 anos, dos 15 aos 17 anos de idade, 15, 16 e 17, né? Passou a ser obrigatório também no Brasil. Pois bem, repetindo aquela pergunta que foi feita há pouco, o que isso tem a ver com idade mínima? A Organização Internacional do Trabalho tem a Convenção 138, ratificada pelo Brasil, portanto, integra o ordenamento jurídico interno, e, a meu ver, respeitadas opiniões contrárias, ingressa, por versar sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais, ingressa no ordenamento brasileiro com status de emenda constitucional, quer dizer, com status constitucional, embora eu saiba que o entendimento majoritário talvez nem seja este, mas de qualquer modo, o entendimento, o outro entendimento que prevalece seria de que, mesmo que não tenha status constitucional, o status é supralegal, quer dizer, abaixo da Constituição, mas acima das leis. E essa Convenção 138 da OIT, ela estabelece, já no artigo 1º, né, que todo país membro, e o Brasil não é só membro, é membro fundador da OIT, desde lá, 1919, Tratado de Versalhes. Todo país membro deve desenvolver uma política de efetiva abolição do trabalho infantil e deve elevar progressivamente a idade mínima de admissão a emprego em trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. Mas não é só isso. No artigo 2º, item 3 da Convenção 138, está estabelecido também que a idade mínima para o trabalho não poderá ser inferior à de conclusão da escolaridade compulsória. A escolaridade compulsória no Brasil termina quando agora? A partir do momento que o Constituinte derivado estabeleceu que o ensino médio passou a ser também obrigatório, e que a educação básica deve se desenvolver dos 4 aos 17 anos de idade, a pessoa só termina a educação básica às vésperas de completar 18 anos. Pois bem, se a Convenção 138 tem força normativa, e tem, seja com status constitucional ou infraconstitucional, nesse momento não importa, mas sempre supralegal. E se a idade mínima, se o ensino médio passou a ser obrigatório e a idade para a conclusão do ensino médio assegurada
para a conclusão do ensino médio até os 17 anos, nós, inexoravelmente, ao que me parece, temos que chegar à conclusão de que não se pode mais trabalhar antes dos 18 anos de idade. Por que não pode trabalhar? Porque tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que se preparar, tem que se qualificar para ingressar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E por que se admitir que isso deve ocorrer até 2016? Eu penso que já é possível sustentar hoje que essa idade mínima já é 18 anos. Mas até 2016, porque a Emenda Constitucional 59 estabelece, como as coisas não acontecem do dia para a noite, ela é de 2009, estabelece um prazo para a sua implementação definitiva. E esse prazo é 2016. Então, se não podem coexistir educação com trabalho, então só pode trabalhar, ao menos após 2016, só pode trabalhar a partir dos 18 anos. Essa força normativa, se for constitucional, não tem discussão. Mas se nós pensarmos, a Convenção 138 não tem força constitucional. Ela é supralegal. Isso muda alguma coisa em relação a essa idade mínima de 18 anos? Absolutamente nada. Por quê? Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Estudar antes dos 18 anos, ter assegurada educação básica gratuita, universalizada, de qualidade, atrativa, melhora a condição social dos adolescentes? Eu não tenho dúvida que sim. Então, seja o status que quisermos conferir à Convenção 138 da OIT, ela, com força normativa, já está dizendo, pelo menos a partir de 2016, não é possível mais ninguém trabalhar antes dos 18 anos de idade. Isso foi reafirmado, nós tivemos um evento lá em São José do Rio Preto, o colega Zulina esteve lá participando também, lá foi aprovada a Carta de São José do Rio Preto, reafirmando isso, quer dizer, que a idade mínima deve ser imediatamente elevada e depois não para aí. Essa elevação, conforme afirma a Convenção 138 da OIT, deve ser progressiva. Não pode parar. A idade mínima para o trabalho não é fixa. Mas aí, aqui algumas considerações, porque os senhores devem estar, essas críticas, essa questão da idade mínima são recorrentes, né? Agora, para tentar, quando eu defendi a idade mínima de 16 anos, a gente já encontrava dificuldades. Imagine agora falando então em 18. Mas uma vez eu ouvi o professor Márcio Pockmann falando num congresso de Direito do Trabalho Rural em Barretos, e, para quase delírio da plateia, ele disse, na ocasião, que ninguém deveria trabalhar antes dos 25 anos de idade. E aí foi aquele assombro, né? Isso foi no ano de 2007, na cidade de Barretos. E na ocasião, eu também fui um dos expositores e já disse a ele, olha, depois da sua exposição, o professor Márcio Pockmann é economista, não é sociólogo, né? Um dos economistas mais respeitados desse país, embora tenha uma visão bastante avançada para a área que eu estou, né? Ele foi presidente do IPEA e aí eu disse, olha, depois da sua fala aqui, ficou muito mais fácil, pelo menos, defender a idade de 16 anos, que ainda era muito criticada, né? E aí nós fizemos um congresso em São José dos Campos, o Dr. Gabriel esteve lá também,